Nosso canto, nosso chão está no ar. É alegria, é fé, é riqueza do Nordeste para todo o país. Quer conhecer mais da história desse povo? Então não sai daí, porque começou Nosso canto, nosso chão. Uma ótima tarde a você, seja bem-vindo ao programa Nosso Canto, Nosso Chão, direto dos estúdios de Aracaju, Sergipe. Boa tarde a você que sintoniza a TV Canção Nova nesta tarde de sábado. Você do Nordeste, de todo o Brasil e além Brasil. Seja bem-vindo ao Nosso Canto, Nosso Chão. É isso aí, minha gente. E o programa animado demais, mais uma vez conosco aqui nos estúdios, Erivaldo de Carira, sempre trazendo essa alegria. Boa tarde, Erivaldo, bem-vindo. Beleza, né? Boa tarde, Marcelo, boa tarde a Edicleide e boa tarde para você que está em casa, e o telespectador de todo o Brasil. Um abraço e boa tarde para vocês aí. E vamos cantar para essa gente maravilhosa? Bora lá, arrasta a perna, Quero é isso? dizer que é do Brasil e do mundo. Opa! Vê se ligas para mim, vê se ligas para mim, vê se ligas para mim, vê se ligas para mim. Eu fico todo dengoso, orgulhoso e formoso quando ligas para mim. Eu fico todo dengoso, orgulhoso e formoso quando ligas para mim. Meu amor, nem imaginas pra chegar uma cartinha de você como demora, ai, ai. Vou morar naquela rua, coladinha com a tua, pra te ver de hora em hora. Para que não me esqueça, mesmo que nada aconteça, telefona mesmo assim. Que eu fico todo dengoso, orgulhoso e formoso quando ligas para mim. Eu fico todo dengoso, orgulhoso e formoso quando ligas para mim. Marcelo, você gosta do museu? Eu gosto, porque museu ele tem história, né? E como eu sou apaixonado por história, não tem como Eu falar já que eu ia não gosto. falar isso, viu, minha gente? Pense num homem apaixonado por cultura e por museus. É o Marcelo, viu? Marcelo, eu estive lá, lembrei muito de você, claro. Estive lá no Museu José de Alencar, em Fortaleza. A gente fez um passeio lá pela história, muito legal. Só faltou você. Realmente, eu fiquei muito curioso, viu? Para saber sei disso. aquilo que você fez. Mas vamos ver, então. Se preocupe não, que vai dar para matar essa curiosidade lá no VT. Vamos lá? Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Você reconhece esse trecho? É do romance Iracema, escrito por José de Alencar. E é aqui, na casa dele, que eu estou nesse momento. Fortaleza, além das belezas naturais, das riquezas de um povo de fé, de um povo bem-humorado, ainda traz a literatura brasileira. Olha aqui, gente, Batistério de José de Alencar. Esse grande nome da literatura brasileira foi batizado, hein, gente? Olha aqui. Mariano Carlos de Souza Corrêa, cônsul do Brasil em Lisboa. Eu estou aqui com o Fred, que é diretor da Casa José de Alencar, e ele vai apresentar um pouquinho da casa pra gente, porque é enorme, não dá para mostrar tudo, né?
Na realidade são 7 hectares, nós temos aqui uma grande área verde, além de todos os equipamentos culturais, como um museu e 2 pinacotecas. Também existe o patrimônio histórico tombado, que é a casinha onde nasceu José de Alencar, e as ruínas do primeiro engenho movido a vapor do Ceará. A primeira máquina a vapor que veio para o Ceará, veio justamente para o sítio Alagadiço Novo. Que legal, e nós vamos começar por onde? Nós vamos começar pela Pinacoteca Floriano Teixeira. Pois então vamos lá? Vamos sim. Esse aqui foi inaugurado em 1966, né? A partir de 1966, todo esse equipamento cultural começa a ser gerido pela Universidade Federal do Ceará. E aí começa a receber visitas turísticas, visitas de escola. Atualmente nós recebemos mais de 50 mil visitantes no ano. Bastante, principalmente de turistas e também escolas que visitam diariamente a casa, né, para aprender um pouco mais sobre o autor José de Alencar, sobre a história do Ceará, enfim, uma infinidade de assuntos relacionados às obras de José de Alencar. Legal. E me diz uma coisa, então não tem como falar do Ceará sem falar de José de Alencar, né? Nós estamos em terras alencarianas, né? Então essa referência já diz tudo, né? A obra principal de José de Alencar, que é Iracema, conta esse encontro, né, do brasileiro nativo, que é o índio, com o português, e o encontro dessas raças que vai formar, né, o povo brasileiro, o povo cearense. Então essa história é marcante, né, porque é a lenda do Ceará. Então você vai ver na cidade várias referências históricas relacionadas à obra de José de Alencar, o teatro, a praia de Iracema, enfim. Na realidade, Iracema é o ícone cultural, né, de Fortaleza, né? Então a gente está no espaço que não pode ser deixado de lado. Justamente. Isso mesmo. Bem, nós estamos aqui na Pinacoteca Floriano Teixeira. Floriano Teixeira é um artista plástico maranhense, mas radicado aqui no Ceará, morou muitos anos no Ceará. Ele foi o primeiro diretor do Museu de Arte da UFC e essa coleção fala sobre as obras de José de Alencar. Os romances urbanos, romances indianistas, romances históricos, todos estão representados aqui através dessa obra importantíssima do Floriano, né? Que é uma escola expressionista da pintura. E é a única coleção do Floriano Teixeira que é expressionista, né? Então é raríssimo, né, do ponto de vista do acervo que compõe a obra do Floriano Teixeira. Como vocês podem perceber aqui, cada obra tem uma referência, né, do livro que serviu de inspiração para a obra. Então aqui tem Diva, tem a Viuvinha, mas você vai encontrar também Guarani, Senhora, Sertanejo, Senhora, enfim, todas as grandes obras do José de Alencar, que escreveu muito, né? Não viveu muito, mas escreveu muitas obras. ele morreu com que idade? 48 anos. Novo, hein? Novíssimo, e escreveu mais de 20 romances, né? Então, escreveu muito. Né? Deixou uma herança aí para gerações, né? Um grande legado. Inclusive, José de Alencar ele não foi só um grande escritor, ele foi um grande jurista, né? Advogado, chegou a ser ministro da Justiça. Ele foi político, né? Chegou a ser deputado do Império, só não chegou a ser senador porque, na realidade, ele tinha uma certa inimizade com Dom Pedro II, e naquela época ia uma lista tríplice, né? Com 3 senadores mais votados, e ele foi o mais votado, mas como Dom Pedro II tinha que escolher, ele não escolheu José de Alencar. Obras indianistas dele, né, como Iracema, o Guarani, ele faz uma referência especial à cultura indígena, que isso certamente é grande inovação na literatura de Alencar, porque até aquele momento nenhum autor brasileiro falava sobre a cultura indígena. Então foi a maneira que o José de Alencar encontrou de construir a questão do mito da nacionalidade do Brasil, né? Falando sobre a cultura indígena e do encontro dessa cultura com a cultura europeia representada pelo português, né? Então José de Alencar é considerado o pai da nacionalidade brasileira, digamos assim, dentro da literatura, porque foi o primeiro autor que levantou essa questão, né, da cultura indígena e dessa relação com a cultura europeia. Tem alguma curiosidade da vida dele que não é muito conhecida e que você conhece? José de Alencar ele escrevia poesias também, né? Só que ele nunca publicou.
Por que a gente conhece, né, esse assunto? Porque, na realidade, nós tivemos acesso aos manuscritos de Alencar. Nós fizemos um projeto para a digitalização desses manuscritos que se encontram no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. E hoje a Casa Zé de Alencar tem, para todos os pesquisadores interessados que desejam conhecer um pouco mais da obra de Zé de Alencar, os manuscritos aqui digitalizados. Então, tem poesias que ele escrevia para a esposa, né? Para alguns amigos, enfim, coisas digamos assim, da intimidade dele, né, que ele não publicou. Então, e quem lê os romances dele sabe muito bem que ele parecia um cara bem romântico, né? Ele viajava nos romances. E agora essa da poesia eu não sabia. Na realidade, a própria obra de Iracema é considerada uma poesia, né? Todo feito em prosa. E você percebe, né, na escrita, na forma que ele escreveu a obra, uma veia poética muito grande, né? E no nosso passeio nós encontramos uma exposição de brinquedo. Você que é apaixonado pelo brinquedo e vinha a Fortaleza até dezembro, você pode vir visitar esse espaço. Que espaço é esse? Conta pra gente. Olha, essa é uma exposição temporária, vai até dezembro desse ano e conta com brinquedos nacionais, de outros países, jogos, enfim, é um mundo lúdico, né, que as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais de brinquedos, né, de outras culturas, inclusive cultura indígena, tem brinquedos aqui da África, enfim, você aprende muito da história, né, da cultura dos povos através também da ludicidade dos brinquedos e dos jogos que esses povos têm, né? Gente, é muito interessante. Eu fiquei imaginando essa pessoa que criou, é de uma pessoa essa exposição. Ele é um colecionador de brinquedo que não está aqui, infelizmente. Mas, gente, entrar nessa sala é como se a gente estivesse entrando num mundo imaginário, né? Exatamente. O professor Marcos Teodorico, que é um professor da Universidade Federal do Ceará, e trabalha justamente essa perspectiva da ludicidade, né, relacionada com a aprendizagem dos alunos. E ele que coleciona todos esses brinquedos, né? Ele viajou e trouxe esses brinquedos de fora, de outros países. E aqui é um local importantíssimo para a construção desse imaginário da criança, da criatividade, que também é desenvolvida através desses jogos lúdicos, né? Dessas brincadeiras, enfim. É uma coleção riquíssima que quem gosta, né, tem que visitar até dezembro desse ano. É verdade, mas olha, se sua criança gosta de mexer em tudo, já fiquei sabendo que o dono não gosta que ninguém toque muito nos brinquedos aqui não, viu? Eu já até derrubei um ali. Mas, gente, tem que tomar cuidado, porque é algo valioso. Diz da história da pessoa. Realmente eu estou encantada. Mas não dá para ficar aqui muito tempo não, porque a gente tem que seguir e conhecer um pouco mais desta casa. A Casa Zé de Alencar é um dos principais equipamentos culturais da cidade de Fortaleza, né? Nós temos aqui, além da área verde, que é belíssima, né, que vai conhecer um pouco das espécies vegetais, né, nativas aqui da região Nordeste, o visitante vai ter acesso aqui a uma vasta e rica produção cultural. Não só do ponto de vista literário, mas como vocês estão percebendo, do ponto de vista da pintura, do desenho, e também uma coleção riquíssima de peças relacionadas à religião afro-brasileira. E a maior coleção de rendas de Biro que existe no Brasil, que faz parte do nosso museu. Então aqui ele vai conhecer muito da cultura nordestina, muito da cultura brasileira, e vai ter uma experiência extremamente positiva e enriquecedora do ponto de vista cultural. Quero agradecer ao Fred, muito obrigada por essa tarde, por nos mostrar tamanha riqueza aqui num pedacinho do Ceará. Olha, foi um imenso prazer recebê-los. Eu gostaria de convidar todos os visitantes, turistas que estejam aqui no Ceará a visitar essa casa, que é a casa do maior romancista brasileiro. Aqui nasceu José de Alencar e aqui você vai conhecer, além da cultura literária relacionada ao autor, você também vai conhecer um pouco da história, da cultura do povo cearense, e nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Gente, o Nosso Canto, Nosso Chão, mais do que um programa, ele é um povo. E esse povo tem uma história. Esse povo
tem uma cultura além da riqueza, da fé, ele sabe fazer memória da sua história. Olha, minha gente, que coisa boa, né? Museu José de Alencar. Que vontade, viu, Edicleide, de poder estar lá. Principalmente se falando de uns grandes nomes, né, da literatura brasileira. Justamente. Nossa, estar lá foi uma riqueza. É apaixonante mesmo andar naquela casa lá que José de Alencar morou. Então, assim, muito fera. A única coisa que não foi tão boa é que eu tropecei ali nos brinquedos que estavam em exposição. Gente, não ri de mim não, viu? Mas eu tropecei lá. Mas foi muito bom. Um beijo bem grande para o povo de Fortaleza, viu, minha gente? Olha, minha gente, eu acho tão interessante, né? A gente está falando aqui do Museu José de Alencar, né? Um dos grandes ícones da literatura. Se eu não me engano, foi aquele que começou essa realidade de literatura no Nordeste, se não me falha a memória. Mas como é bonito a gente recordar isso. Né? Fazer memória, né? Fazer memória. Justamente. Né? Quando as pessoas, né, quando a gente puxa um assunto lá atrás e tem aquela famosa frase que as pessoas dizem, esse aí, ó, quem vive de museu quem vive de passado é museu, que não sei o quê. Olha, eu ia trocando a frase aqui. Mas o quanto é importante para a gente que vislumbra o futuro e tem uma meta, de vez em quando dar uma olhadinha para trás, para aquilo que já vivemos, para podermos acertar algumas realidades, para poder, né, como eu posso dizer, dar uma direcionada no presente para que a gente possa alcançar alguma coisa lá na frente. Isso gente, ele filosofou agora, né, minha gente? Filosofou. Diga aí, esse é o Marcelo. Eu gosto. Marcelo, mas ó, o papo tá bom, mas eu vou ali, num cantinho. Você vai pra onde? Que eu gosto muito. Eu vou aqui dar um passeio. Volto já, peraí. Ela vai para as redes. Vem comigo, minha gente, aí. que eu vou para um lugar muito especial aqui no estúdio, que particularmente eu gosto muito. Eu também. Ai, meu Deus, é a rede, minha gente. Segura. Tá meio solto aqui, né? Olá, minha gente, o nosso Facebook está bombando. Vou mandar um abraço aqui para quem deixou o recadinho lá. Para a Gerinha Fernandes, ela diz assim, olá, amigos, estou assistindo de Lagoa, cidade de Guajeru, Bahia. Beijos para Bahia, minha gente. Beijos no coração da Canção Nova, esse programa é bom demais. A Josiana diz assim, estou assistindo de Barretos, Niterói, Rio de Janeiro. Um beijo para os cariocas. Mande um beijo para minha família, lá em Umburama, Gado Bravo, Paraíba. O beijo está mandado aí, ó. Jair de Manaus diz assim, estou assistindo pela primeira vez, estou gostando muito do programa, Deus os abençoe, amém. Sandro Henrique Magalhães, de São Paulo, diz, muito bom o programa, parabéns. Maria Cândida, de Navegante, Santa Catarina, como sempre, os gaúchos participando aí, gente, muito obrigada, um beijo para os gaúchos. E ela diz assim, amo esse programa, é muito bom conhecer as cidades e histórias do povo de fé do Brasil. Deus o abençoe, amém. A Lucelita Santana, de Divina Pastora, Sergipe, ela manda um abraço para a gente aqui. Odaci diz, estou assistindo de Curitiba, no Paraná. A alegria e jovialidade de vocês encanta. O amor de Deus se torna visível assim. Fiquem com ele. Muito obrigada, viu, Odaci? Cícero Medeiros diz, estou assistindo e vindo, como é bom compartilhar nosso Nordeste para o Brasil e o mundo, é uma riqueza. Manda um beijo para Cícero e família. Eu sou funcionário da comunidade Canção Nova de Gravatá, Pernambuco. Um beijo, Cícero, é da família aí. São muitas participações, minha gente. Tomás Aparecido, de Lima, de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Brino Couto, de Itabaianinha. Ana Maria, do Rio de Janeiro, ela diz, bom dia, adoro o programa, Deus abençoe vocês. Carlos Alexandre, de Monte Alegre, Sergipe. Ele diz, bom dia, qual o horário da exibição do programa? É aos sábados, 13h, mais reprisa, às sextas-feiras, às 15 horas.
Fabrícia Rodrigues, de São José dos Campos, diz assim: estou assistindo a reprise do programa, mostrando a devoção à Nossa Senhora da Assunção. Fiquei com vontade de estar lá. Que coisa mais linda essa devoção dos nordestinos. Parabéns. Obrigada, Fabrícia. A última agora, Sônia Vitória, de São Paulo. Gostaria que vocês mostrassem Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Lá é muito lindo, tem muitas grutas e é uma cidade maravilhosa de muita fé. Vai romeiros do Brasil todo e de alguns países também. Que riqueza, né, Marcelo? O povo aqui participando e já estão dizendo para onde a gente tem que ir visitar, né? Já fica a dica, né? Olha, justamente. Bom Jesus da Lapa. Gostei, gente. Quem sabe, né? A nossa equipe aí não se organiza e vamos para lá. Mas eu quero mandar um abração aqui. O pessoal da minha cidade tem cobrado um abraço. Luiz Castro, lá de Cornélio Procópio, no Paraná. E todo o pessoal do Paraná, quero mandar um abração, viu, para vocês. Deus abençoe cada um. Mas o programa já está chegando ao final do primeiro bloco e passa muito rápido, viu, minha gente? Mas não sai daí não, porque o segundo bloco tem muita coisa boa. Você percebeu que a gente falou ali do museu, vamos falar um pouquinho de história. E será que realmente o brasileiro ele é chegado em história? Ou ele tem uma memória curta e esquece algumas coisas? Bom, segundo bloco, nós vamos ver tudo isso aí. Não sai daí, daqui a pouco tem mais Nosso Canto, Nosso Chão. Subir o morro a pé, seguir na procissão. Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição. Subir o morro a pé, seguir na procissão. Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição. É dezembro, é mês de festa, é a fé no coração. Uma vela em cada mão. Hoje é 8 de dezembro, vou cumprir a obrigação junto à Santa Padroeira, Senhora da Conceição. Subir o morro a pé, seguir na procissão. Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição. Subir o morro a pé, seguir na procissão. Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição. No Morro da Conceição, meu Deus, quanta romaria. Romeiros que vêm de longe agradecer a Virgem Maria. São filhos que regressou, saúde que foi curada. São bênçãos vindas dos céus, pelas graças alcançadas. Subir o morro a pé, seguir na procissão. Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição. Subir o morro a pé, seguir na procissão. Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição. Laia, 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 Olá, eu me chamo Ana Raquel, sou missionária da comunidade Canção Nova. Hoje moro na missão da Canção Nova em Vitória da Conquista. Bom, eu sou natural do Ceará, né, de Fortaleza, no Ceará, e o que eu mais sinto falta da minha terra natal é, além da culinária, além do clima maravilhoso, né, porque Fortaleza é uma região de praia, então tem aquele calorzinho, mas tem aquela brisa maravilhosa do mar. Sinto falta, acho que do calor da acolhida mesmo do povo de lá, né, de Fortaleza, no Ceará.
povo muito acolhedor, um povo muito simples, mas que a sua simplicidade transborda em acolhimento, em alegria a todo mundo que chega lá em Fortaleza, que passa pelas cidades, são muito bem acolhidos, graças a Deus. Mas acho que na culinária o que eu sinto mais falta é do baião de dois. Ai, baião de dois em Fortaleza, que saudade que dá. Chega a boca, fica cheia d'água. E também da caranguejada, né? Dia de quinta-feira lá em Fortaleza especialmente, né? É dia de caranguejada. Então a gente sente muita falta assim das experiências, da cultura, né? Da culinária, da característica do povo, né? Do povo nordestino, do povo cearense, das músicas, da dança, da cultura, né, e da história do povo, né, da roça, do povo do sertão, através da música cultural. Deus abençoe. Aqui para o cearense não existe explicação. Qualquer pinguinho de chuva fazer uma inundação. Moça se vestir de cobra e dizer que é distração. Vocês cada capital, minha resposta essa expressão. No Ceará não tem disso não, não tem disso não, não tem disso não. No Ceará não tem disso não, nem não, tem disso não. Não, no Ceará não tem disso não. Costumes do sertão, não se pode comprar nada sem topar com tubarão. Vou voltar pra minha terra no primeiro caminhão. Vocês vão me desculpar, mas já repita essa expressão. No Ceará não tem disso não, não tem disso não, não tem disso não. No Ceará não tem disso não, coisa boa. Não tem disso não, não, no Ceará não tem disso não. Eita, sofona boa, minha gente. Que delícia. Obrigada, Erivaldo de Carira, por animar, na verdade, nosso programa com essa música maravilhosa, que é música regional do Nordeste. Beleza, muito obrigada. Você estava falando, né, com o pessoal do museu lá de pois Fortaleza. É, de Fortaleza, né? Em homenagem a eles, né? Vamos para cá, né? ô Marcelo. Agora estou aqui prestando atenção no assunto, gente. Eu quero aproveitar tá também, se der. Quero mandar um abraço para os meus primos lá no Rio de Janeiro. Pronto. Eles estão ligados lá, eles ligaram para mim. Nós estamos assistindo o programa aqui no Rio de Janeiro. Que legal. Eu vou falar que é muitos primos, né? E eu não lembro do nome de todos. Então, fica para vocês aí. Eu quero mandar um abração também para a pessoa que cuida da minha sanfona. Nossa, tem uma pessoa só para isso, é? Tem, que cuida da minha e Moral é aí, de outros sanfoneiros pelo Brasil afora. É meu grande amigo Enoque. Enoque lá de Calda de Cipó. Nossa, ele podia vir aqui, viu? Ele, naquele dia que eu estive aqui, que eu mandei um abraço para ele, ele disse que o que chegou de gente na casa dele lá... Olha que legal. legal. Seu Enoque, você conhece Erivaldo Carina, ele estava na televisão mandando um alô para você. Então, pessoal aí de Calda de Cipó, um abraço carinhosamente de todos que faz aqui a Canção Nova. Erivaldo Carina e meu trio aqui, né? É essa isso galera aí. Maravilhosa. Para todos vocês aí de Calda de Cipó e especialmente para o grande Enoque, um dos maiores afinadores de sanfona que eu conheço do nosso Brasil. Seu Enoque, um abraço para o senhor e toda a sua família. Vamos embora. É isso aí, a gente quer convidar você, Enoque, para vir falar como é trabalhar afinando mostrar, sanfona. né? Vem aqui no nosso canto, nosso chão. Vai ser uma alegria muito grande receber ele, né, É uma Marcelo? arte, né? Imagina, uma arte. Uma arte e, sobretudo, nós queremos levar essa beleza. Nosso canto, nosso chão existe para isso.
para revelar Isso mesmo. essas belezas. Mas, minha gente, bora sentar aqui, Edicleide? Simbora. É interessante, nós falamos no primeiro bloco, nós vimos conversar um pouquinho sobre história, né? E nós vimos o museu, que é um lugar onde cheira a história, né? Não tem como falar, exala a história. Mas o que seria da história se realmente não tivesse aquele que contasse essa história? Aqueles que guardam, que fazem memória de tudo isso. E hoje está conosco o professor Clauder Franklin, né? Esse professor, pode entrar aqui? Bem-vindo, professor. Vou deixar que o professor se apresente, gente, porque o currículo dele é extenso. Fique à vontade, viu, professor? Bem-vindo ao nosso Canto no Chão. Eu que fico grato de estar aqui com vocês, de poder contribuir, né, com o tema, que é essa coisa de gostar ou não de história. Professor Edicleide, ele é aqui da... O pessoal chama aqui, né, UFES, que é a Universidade Federal de Sergipe. Fala um pouquinho, professor, do seu trabalho ali dentro dessa Universidade Federal aqui de Sergipe. Então, eu sou do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente eu estou trabalhando com a formação de professor. A gente desenvolve lá atividades, né, técnicas, no sentido de fazer com que eles, antes de saírem do curso, possam ter uma base, né, para enfrentar uma sala de aula, para desenvolver o seu trabalho. Então, basicamente, eu faço isso hoje na Universidade Federal de Sergipe, além de discutir também história cultural, mais de perto, história cultural popular. Coisa boa, né, gente? Isso aí. Ô, professor, o que o senhor acha daquele ditado? O brasileiro tem memória curta. Esse é mais um daqueles chavões que são criados, né, para, de certa forma, menosprezar a coisa de ser brasileiro. Eu não acho que o brasileiro tem memória curta, eu acho que o brasileiro não tem educação, né? A falta de educação faz com que o sujeito não valorize coisas elementares da sua vida, que é a memória, que é guardar, né, aquilo que marcou a sua história, que marcou a história da sua família, que marcou a história da sua vida. Então, mais do que falta de memória, nós temos falta de educação patrimonial, né, de educar o povo a gostar das suas raízes, a ter todo aquele processo de identificação, de reconhecimento daquilo que realmente lhe diz respeito, né? A questão de você conhecer para gostar. Olha, educação patrimonial. Gostei da palavra. Professor, diz para a gente aqui, e para quem está em casa também, o que a gente pode dizer de um país sem memória, um povo sem memória? Na verdade, fica complicado até dizer que é um país, né? Porque uma das bases da nacionalidade é você ter minimamente o reconhecimento de uma ação passada. Você tem que ter bases sólidas que possam dizer exatamente o que é que lhe diferencia de outros povos. Então, se você hoje, em meio a tantas coisas que acontecem no mundo, né, esfacelamento de valores, esfacelamento de identidades mesmo, se você não tem minimamente um reconhecimento do seu passado histórico, daquilo que marcou o país, então como é que você pode falar em país? Como é que você pode falar em nação? Por isso que eu falei da educação patrimonial. Se você não conhece minimamente aquilo que diz respeito à sua história, olhe que é uma história longínqua, né, que vai mais de 500 anos, só da chegada dos portugueses, fica difícil você falar de país, fica difícil até você discutir nação. Ô, professor, essa pergunta não está na pauta, mas eu fiquei aqui curiosa. Estamos falando da memória do brasileiro, do Brasil, mas agora eu quero falar com você, em particular. Qual a memória da sua história que você tem muito viva e que, quando você pensa, você diz, meu Deus, que tempo bom? Tem alguma? A minha infância, né, as brincadeiras de quando eu era menino, né, particularmente as brincadeiras que nós vivíamos no interior, né? Brincar, por exemplo, agora você foi longe, né? Você mexeu no meu emocional, né? Eita, meu Deus, ele já está aqui com os olhos cheios de lágrimas. Porque aqui. Eu lembrei do sítio da minha tia Teca, né? Tia Tereza, que a gente chamava de tia Teca, que a gente brincava de boi de barro, né? E quando a gente não tinha condições de comprar o boi, a gente fazia o boi de laranja, né? Enfiava uns espetos na laranja. Que bonitinho, Nossa, a criatividade, gente. Era brincadeira de criança. Isso é o que mais marca na minha história de vida, na minha trajetória de vida. Brincadeira de criança, né? Por isso que eu não abro mão, né, dessas coisas, de não perder nunca a ternura da infância, de estar sempre lembrando esses momentos. E hoje eu tenho
essa alegria de viver isso com meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, então poder reviver esses momentos de infância, de ter a infância, que são as brincadeiras. É o que mais marca a minha trajetória de vida, né? Muito fera, Tenho muita professor. saudade desse tempo. Eu tô vendo, seu olho tá aí, ó, lacrimejando. É muito bom, né? Por quê? Porque nós temos uma memória. Como é bom tocar na nossa história, na nossa vida. E voltar lá atrás, o coração se enche de alegria, né? Uma coisa tão simples. Olha a criatividade, gente. É isso que falta nessa geração, não é? Porque as crianças, elas tinham limitações, né? As famílias tinham limitações. E boi de barro, por exemplo, eu tenho meu primeiro boi de barro. Sério? Sério, eu guardei meu Que boi de lindo, barro. gente. Porque eu queria ter um boi de barro e meu pai trouxe esse boi de barro da feira, né? Então imagine Foi presente do para mim pai, uma né? relíquia. Olha, Eu tenho gente. 43 anos, então esse boi deve ter coisa de 30 e pouco. Não tem como escutar a história do professor e não lembrar das nossas. É né? verdade. Porque enquanto o senhor falava, né, da brincadeira, da laranja, de espetar, fazer ali... Eu lembro que eu morei em fazenda, fui criado em roça. E a gente brincava de carrinho, e nós fazíamos o carrinho com os chinelos, a gente cortava, né? Fazia a rodinha do chinelo assim, cortava, fazia as rodinhas, pegava uma enxada e fazia o caminho, né, de pavimentação, raspando a enxada Muita assim. criatividade, gente. Mas era o que a gente tinha, Sim, né? sim. E éramos felizes, né? Demais, professor, demais. Não Feliz. tinha Xbox, mas éramos muito felizes. Ali nós éramos... Boa. Ali nós éramos inventores, engenheiros e... Porque era... E como aquilo foi importante, de certa forma, para a nossa geração, porque a gente começou a dar valor às coisas mais simples da vida, né? A se contentar com as coisas mais simples da vida. E mesmo que a vida lhe proporcione coisas melhores, como me proporcionou, eu nunca abro mão da simplicidade da vida, das coisas mais simples da vida, porque elas nos tocam, elas nos movem, né? É isso, porque é aí que entra a coisa do gostar da história. É aí que entra aquela discussão que a gente fez. Como é que um país pode desprezar isto, desprezar seu passado histórico, desprezar aquilo que faz com que mexa no seu emocional, mexa naquilo. Ou seja, eu sempre uso essa imagem, a imagem do espelho, né? Se você olha para o espelho e você se identifica, você fica à vontade. Mas se você olha para o espelho e vê alguma coisa estranha de si, né? Por isso a mania das sociedades hoje do selfie, né? O selfie, de alguma forma, ele traduz esse sentimento das pessoas de se identificarem. Né, não é tanto o narcisismo, não vejo por aí como narcisismo. Eu vejo pela necessidade que essa sociedade hoje tem de identidade, de pertencimento. Isso está se acabando exatamente porque as pessoas não estão cultivando o passado como deveriam. Gente, que papo bom, né? Se deixar, a gente conversa Meu aqui Deus do céu, muito o tempo bom. todo. Professor, e aí eu quero falar agora da pessoa do professor, por quê? Quem me fez ser apaixonado por história foi um professor de história. Porque quando ele ia nos dar aula, eu lembro uma vez que ele foi falar da Guerra dos Cambises. E ele foi bem caracterizado. Então, se olhava para aquilo, ele fazia com que a gente realmente entrasse naquela história e vivesse aquele momento. Então, dar aula de história, contar a história também é uma arte, né? Então, a gente tem que, para gostar de história, a gente precisa primeiro abrir mão daquela ideia que a gente tem de história, que é algo meramente decorativo, inútil, né? História, eu venho insistindo nisso desde o início da nossa conversa, história é pertencimento. Né? Se você conhece a história, você acaba se identificando com ela. Daí o impacto que o professor teve na sua vida. Eu tenho um ex-aluno hoje, que já é professor, que dá aula só caracterizado. Ele foi falar de Canudos, Rapaz, foi vestido de Antônio Conselheiro. Que coisa. Foi falar de Jânio Quadros, foi caracterizado de Jânio Quadros. Ou seja, o ensino de história hoje, ele passa por essa demanda de renovação. Ou esse ensino se adequa às demandas do tempo presente, ou ele vai findar fadado àquela ideia de que é um ensino que não é útil porque ele é, na verdade, decorativo. História é pertencimento, história é discussão sobre identidade. História é tempo presente também, porque à medida que você recorre ao passado, de alguma forma você está tendo a necessidade de entender o presente. E Marcelo falava há pouco sobre isso, no outro bloco, né, a respeito dessa necessidade. Né? A gente vive
A gente tem que viver, melhor dizendo, como quem está dirigindo um carro, né? Olhando para frente, olhando para o futuro, mas sempre atento aos retrovisores. Vez ou outra, dando uma olhadinha no passado, né? Para poder Gente estar do atento às céu, coisas, tá né? top esse programa aqui hoje, hein? Só lição. Só. Professor, só para a gente encerrar esse papo, porque se deixar a gente fala o tempo todo, né, Edicleide? Principalmente você, né? Eu gosto dessa história, se deixar. Quem não gosta de história é de Cleide, Sou né? eu. Tô aprendendo a Mas gostar, ela está viu? gostando, ela tá gostando. Porque o nosso Canto Nosso Chão tem muita história. E Muita. aí não tem como, né, Edicleide, não entrar nisso. Mas como que os pais dos dias de hoje podem fazer para que os seus filhos abracem esse legado da história, né? Como os pais podem ensinar os filhos a gostar tanto de história? Parece demodê, até careta o que eu vou dizer, mas ainda é o exemplo. Os filhos se espelham muito nos pais. Os pais precisam estar atentos a isso. Eu assisti essa semana uma palestra sobre alcoolismo, né? E o sujeito tinha se recuperado do álcool. E ele tinha dito para a gente assim, no final da palestra: cuide de seus filhos, preste atenção no que eles estão fazendo, porque eles estão todo o tempo prestando atenção em você. E se você não presta atenção, se você não retribui, acaba que ele perde o referencial dele. Então eu continuo insistindo na tese de que a melhor forma da gente melhorar essa turma que está aí hoje é dando o exemplo, é procurar fazer sempre o bem, procurar sempre fazer o melhor em tudo que a gente se propõe a fazer ou aquilo que nos pedirem para fazer. É dessa forma que essa turma aí, que essa gurizada vai dar um upgrade nas suas vidas. É isso aí, o programa já está chegando ao final, mas antes disso, eu quero pedir licença à diretora, que eu quero fazer uma coisa aqui. Ai, Jesus. Meu Deus do céu, vai saber. Eu quero dar o um que presente que essa para o professor, para Olha a aí, coleção professor. dele. E eu estava só olhando aqui. Professor, claro que não é um presente do seu pai, né? Mas o nosso Canto Nosso Chão quer te presentear, porque faz parte da sua história. Que coisa boa. Fico E feliz. volte sempre ao nosso Canto Nosso Chão. É uma alegria sempre Muito tê-lo aqui. delicado. Obrigado mesmo. Por nada. Gostei, professor. Valeu. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, viu? E que o trabalho do senhor possa realmente, porque é um trabalho muito eficaz. Não é simplesmente só dar aula. Hoje o senhor ajuda outros novos professores a ter esse amor e também uma pedagogia de como passar essa história, né? Então, que Deus abençoe o senhor e realmente torne cada dia mais fecunda essa missão. Certo? Muito bem, é sempre uma satisfação poder contribuir e discutir esse assunto sempre que necessário. Volte sempre, É isso aí. professor. Uma alegria tê-lo Obrigado. aqui. Minha gente, o programa está chegando ao final. Essa hora passa muito rápido, né, Edicleide? Mas nós Isso queremos mesmo. agradecer, minha gente, agradecer a você, sócio evangelizador, que tem abraçado essa missão Canção Nova, abraçado essa missão de evangelizar junto conosco, né? Aqui do nosso Canto Nosso Chão, mas também da Canção Nova como um todo. Isso mesmo, sócio evangelizador, muito obrigada. Você já contribuiu esse mês? Nós estamos precisando da sua doação, então vai lá, paga seu boleto, porque somos família. E para a Canção Nova permanecer evangelizando, nós precisamos de você, porque nós vivemos a providência. É isso aí, você pode sempre fazer o seu algo a mais, pode entrar também na loja.cançãonova.com e adquirir também os nossos produtos de evangelização, por exemplo, como essa camisa, que eu estou aqui, né? Eu sou Revolução Jesus. Você pode adquirir esse produto e continuar nos ajudando a evangelizar ao chegar aos 100% do projeto da Minha Almas. Queremos agradecer ao Orivaldo de Carira e todo o pessoal aí do trio. Beleza. Deus abençoe, viu, minha gente? Que bom, né? Deus abençoando é bom demais. Amém. É isso aí. Volte sempre, vamos terminar com música, minha É gente. isso aí. Vamos lá e até o próximo sábado, se Deus quiser. Esse ano vai ser meu, esse ano vai ser nosso. Eu boto fé e nesse ano eu apoio. Vai sim. Quem ficou devendo esse ano vai pagar. Quem não casou esse ano vai casar. Quem não tem casa esse ano vai comprar. Se o carro é velho esse ano vai trocar. Quem não ganhou din-din esse ano vai ganhar. E quem chorou esse ano sorrirá. Dificuldade quem passou não vai passar. Vai ser um ano, você pode acreditar. Esse ano vai ser meu, esse ano vai ser nosso. Eu boto fé e nesse ano eu apoio. Esse ano vai ser meu, esse ano vai ser nosso. Eu boto fé e nesse ano eu apoio. Quem não beijou muito esse ano vai beijar. Vai ser um ano pra quem
quem quer se apaixonar e quem vendeu almoço pra poder jantar. Comeu sardinha e vai comer caviar. Vai ter emprego pra quem quiser trabalhar, uma poupança pra pagar o vestibular. Que esse ano seja uma taça da alegria para brindar a saúde e a vida. Esse ano quero paz no meu coração. Esse ano vai ser meu, esse ano vai ser nosso.